Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esses momentos de louvores que nós tivemos. Amém, amado? Que você possa ter recebido aí a presença do Senhor sobre a sua vida, porque no meio dos louvores Deus habita, como eu falei. Amém? Deus está aqui conosco, em nosso meio. Glória a Deus. Quero compartilhar com você ainda a porção da palavra do Senhor, que o Senhor falou ao meu coração. Colocou algumas questões sobre um texto. Talvez você já conheça, já até tenha ouvido falar, né? E tenha ouvido algumas pregações sobre esse texto. Então, eu queria que você abrisse comigo em Mateus 14, do verso 22 ao 33. Nós vamos estar lendo. Abra aí comigo. Mateus 14, do verso 22 ao 33. Amém? Você pode estar abrindo aí comigo. Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim. O título é Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aonde Jesus ia, muitas pessoas o seguiam. As multidões iam atrás, ouviam falar, né, que ele estava ali e querendo uma oração, querendo um milagre, querendo ver Jesus, as pessoas iam atrás dele. E despedidas as multidões, no verso 23, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Eu fico pensando, né, que Jesus, ele encontrou uma maneira de orar a sós, de orar com o Senhor, para Deus, né? Então, se Jesus, que era o Filho de Deus, estava sempre em contato com o Pai, ele era um só com Deus, né? Ele tirou momentos de oração a sós, quanto mais nós, né, irmãos? Nós precisamos estar na presença de Deus e principalmente ter momentos de orações a sós. Não deixe só a sua oração no dia que você for no culto, que você participar do culto, ou que você estiver na igreja. Tenha seus momentos também de oração, né, de comunhão com o Senhor. A palavra de Deus diz, né, que entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai em secreto, que o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Então, se Jesus, que era Jesus, teve a necessidade de orar a Deus a sós, no seu secreto, quanto mais nós. Continuando. 24. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, na 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Sempre este Pedro, né? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes?
Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando por essa palavra que nós lemos? Amém. Que você esteja em oração também, abrindo a sua mente, o seu coração, para receber a palavra do Espírito Santo para a sua vida essa noite. Amém? Querido Deus, nós oramos, ó Deus. Ó Pai querido, venha, Senhor, sobre nós com uma revelação. Venha, Senhor, sobre nós com uma palavra vinda do teu trono. Ó Pai, para aquecer os nossos corações, para mudar os nossos pensamentos, a nossa mente essa noite, para que o teu agir, Senhor, seja sobrenatural sobre as nossas vidas. Ó Pai, abre, Senhor Deus, a mente também daqueles que estão ouvindo, que o Senhor possa agir, Senhor, sobre nós, trazendo consolo, trazendo paz. Ó Senhor, tocando nas nossas vidas essa noite, precisamos de Ti, ó Deus, precisamos de Ti, Espírito Santo. Ó Senhor, venha ao nosso encontro, como o Senhor fez aqui com os seus discípulos, ó Pai. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que texto incrível, né, amados? Um texto muito interessante, que poucas vezes nós lemos e meditamos sobre ele. Aqui descreve uma experiência, né? Mateus escrevendo sobre uma experiência em que os discípulos tiveram com o Senhor, única, com o Rabi, com Deus, com Jesus Cristo. Então ele sai daquele momento que ele estava ali com a multidão, despede a multidão, e aí ele tem um momento a sós com Deus em oração, que nós já falamos um pouco. Desse momento, então, os discípulos já tinham ido no barco, estavam lá no meio do mar. E Jesus vai ao encontro com eles. E nesse inteirinho, o barco estava em tempestade, o barco estava ali com muitos ventos. E aí Jesus vai andando sobre o mar para encontrar com eles. O interessante é que eu fico pensando sobre essa experiência, eu penso que com Deus, com Jesus, sempre há uma experiência sobrenatural esperando por nós. Aleluia. E há experiências que nós podemos viver com Deus, aqueles que estão com o Senhor, dependendo da sua fé. Então, a fé é que move em nós o sobrenatural de Deus. Existem coisas, amados, maravilhosas que o Senhor quer que nós tenhamos experiências com Ele. Mas muitas vezes nós não estamos disponíveis ao Senhor para vivenciar essas experiências. E aqui nós vemos que Pedro tomou algumas atitudes que eu quero conversar com você para que possa experimentar coisas novas em Deus. Primeiro que essa fé que Jesus fala ali depois com ele, né? Pequena fé, por que duvidaste? Essa fé que faz com que nós tomamos atitudes diferentes, né, em alguns momentos da nossa vida. A fé é Deus falar para você sentar e você não procurar pela cadeira. É você se jogar naquilo que o Senhor está falando com você. E é muito difícil para nós, seres humanos, muitas pessoas, nós temos necessidades de ter uma base, de ter um conforto, de ter algo para nos apoiar. Então, essa noite o Senhor está nos desafiando a viver coisas sobrenaturais com Ele, nos jogarmos pela nossa fé. Então, só vive o sobrenatural de Deus aqueles que ousam andar com Deus, aqueles que ousam andar com o Senhor Jesus. Amém? E como está a sua fé? Como está você essa noite? Como você tem vivido? Você gostaria de viver coisas novas no Senhor, coisas sobrenaturais? No verso 27, Jesus diz então: tende bom ânimo, tende bom ânimo.
Ele chega, né, se aproxima do barco e os discípulos logo pensam que é um fantasma, ou seja, eles não estavam acostumados a ver certas coisas, assim como nós. Nós queremos o sobrenatural de Deus, mas muitas vezes nós não estamos acostumados com isso. E quando vem algo diferente, algo de Deus sobrenatural sobre a nossa vida, nós estranhamos, nós rotulamos, nós queremos nos afastar. E da onde vem essa ideia de Pedro de pedir para andar sobre as águas juntos com Jesus? Fiquei pensando. Então, é uma mente que está querendo experimentar coisas novas. Eu penso que ali Pedro, diferente dos outros discípulos, estava com um pensamento diferente de querer experimentar. Ele viu Jesus fazendo e quis fazer igual. Veja bem, todos os outros discípulos estavam ali no barco e viram Jesus se aproximando. Logo tiveram um pensamento pequeno dizendo, é um fantasma. E logo depois Pedro tem um outro direcionamento. Ele diz, eu quero fazer isto. Se é Deus fazendo, se é Jesus, mestre, se é o Senhor que está se aproximando, eu quero experimentar isso também na minha vida. E qual tem sido, então, a sua atitude mediante as coisas novas que Deus tem feito no nosso meio, nesse tempo, no sobrenatural de Deus? Você é aquele que taxa as coisas ou você é aquele que vê se é de Deus, eu quero participar? Isso fala muito sobre o tipo de fé que nós temos. Então ele viu Jesus fazer e quis copiar. Então, quem é que você está copiando nesses tempos? Nós temos muitas redes sociais, temos muitas pregações, muitas pessoas vindo, querendo ser vistas, né, aparecendo nesse tempo. Infelizmente, nós vemos algumas pessoas que para o mundo se tornam seus ícones, assim como cantora famosa que nós vemos e que quando você vai ver, né, que está no top de linha do mundo, mas quando você vê o tipo de música, a letra e a forma como age, não é uma forma cristã de agir. Mas será que nós estamos seguindo, nós estamos gostando, nós estamos participando? Ou será que nós estamos copiando modelos de Jesus Cristo, querendo ser igual, participando das coisas? Quem é que você vai copiar? Quem vai ser seu ídolo? Quem vai ser o seu referencial em Cristo Jesus nesse tempo? Isso vai falar muito sobre o tipo de experiência que você vai viver com o Senhor. A segunda coisa que eu quero falar com você é que só vive o sobrenatural, só experimenta algo de Deus aqueles que têm, vamos dizer, a capacidade, que têm a ideia e que têm a coragem de sair do barco, né? Então, não fique dentro do barco, não fique dentro do barco. Viver o sobrenatural de Deus requer uma ação, requer uma atitude, né? A conquista vem através da ação. Você não tem como conquistar coisas novas na sua vida se você não sair do barco. Tudo bem que foi uma experiência estranha e diferente, mas nós vemos em toda a Bíblia, o único que andou no mar, sobre o mar, junto com Jesus foi Pedro. Porque o único que teve essa audácia de pedir algo para o Senhor e o Senhor permitiu, não é mesmo? Ele teve a coragem, a fé de sair do barco. Então você não pode esperar resultados diferentes se você está praticando as mesmas coisas. Isso vale para todas as áreas da sua vida, não só a espiritual. Então, se você quer progredir em algo, se você quer avançar em algo na sua vida, você precisa tomar certas iniciativas. Você precisa sair do barco, você precisa sair do comodismo, você precisa sair daquele tempo, daquele momento em que você está ali,
tomar uma atitude mediante o medo. Todos ali estavam sentindo medo. Era algo sobrenatural, estranho que estava acontecendo. Assim como veio o Covid sobre nós. Muitas pessoas tiveram várias atitudes, umas se esconderam, outras ficaram em casa, outras se resguardaram, outras foram insanas. Não estou dizendo que você tem que tomar atitude no Covid diferente, nós temos que nos resguardar, mas nós temos que viver conforme os tempos, conforme Deus vai nos possibilitando. Não podemos viver o tempo todo com o medo, nós temos que agir apesar do medo, né? O tempo, agora, por exemplo, como nós já tomamos todas as vacinas, já estamos, entre aspas, livres um pouco dessa contaminação em massa, já está melhor esse sistema, já está liberado as máscaras. Não podemos viver enclausurados o tempo todo. Temos que agora tomar novas atitudes para termos novos resultados. Amém? Então, não podemos esperar coisas diferentes na nossa vida se nós estamos vivendo as mesmas coisas. Deus sempre traz novidades de vida sobre nós. Eu creio que há coisas sobrenaturais de Deus para nós vivermos. Basta a gente querer experimentar, estar disposto e tomar essa atitude. Só vive o natural, então, quem busca. Tá bom? E outra coisa também é quem convive com aqueles que acreditam. Normalmente, você é fruto daquilo que você ouve e daquilo que você acredita e daquilo que você fala, né? Então, cuidado com aqueles que estão perto de você, com quem você acredita. E que se você quer ou não o sobrenatural. A fé implica em ação sem nenhuma garantia. Foi o que eu escrevi aqui no meu papel. A fé, ela requer uma ação sem nenhuma garantia, ou seja, é você confiar no Senhor e tomar a iniciativa sabendo que Deus está no comando. Então, muitas vezes nós precisamos sair do nosso comodismo, né? Por quê, amados? Porque onde nós estamos, o dentro do barco, vamos assim dizer, ali estão os amigos, onde estavam os outros discípulos. Ali estavam aqueles que conheciam Pedro, que já tinham vivido com ele. Ali estavam aqueles que possivelmente já tinham vivido as outras coisas com o Senhor também, junto com Pedro. Mas era o que ele estava acostumado. E Pedro, no seu ímpeto, queria viver algo novo. Né? Como diz aquela música, quero viver algo novo no Senhor. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu creio que todo dia Deus tem algo novo para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela se transforma como algo sobrenatural para falar conosco a cada dia. Então, amados, diante do medo, diante de uma circunstância, diante de algo que queira te parar, posicione-se diante do medo. Tenha uma atitude, confie no Senhor, haja pela fé. Todos ali estavam com medo, mas só Pedro que experimentou o sobrenatural. Amém? Então, mais importante do que a cura, mais importante do que o milagre, mais importante do que a situação é a sua fé. É aquilo que você pode agir sem estar vendo nada, né? Então, no verso 28, se você ver aí, ele falou assim, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir ter contigo. Então, Pedro pediu, ele tomou a atitude, ele tomou a frente diante de uma situação de medo, uma situação inesperada, algo que todos estavam ali, porque o medo normalmente paralisa. E ele tomou uma iniciativa. Não deixe que as circunstâncias paralisem você. Eu sei que muitas vezes nós temos coisas, sentimentos, nós temos medo
insegurança do que nós não conhecemos, insegurança do novo. Não é fácil enfrentar coisas novas. Não é fácil enfrentar coisas novas. Eu lembro que quando eu vim para cá, no início deste ano, no ano passado, em fevereiro de 2021, eu fiz uma mudança de estado no meio da pandemia. Mas eu vim porque o Senhor determinou, assim como Pedro. Pedro andou sobre as águas mediante uma palavra do Senhor. O Senhor disse, vem. E ele foi. Então, diante de uma palavra de Deus, né, em oração, em obediência ao Senhor, tomei uma atitude que mudou a minha história e a minha vida, que foi retornar para o Rio de Janeiro. Eu morava em Rondônia e vim para o Rio de Janeiro. Então, é uma atitude. Eu tive medo, insegurança, o que vai ser, como que vou fazer uma mudança em meio a essa situação, a pandemia, a coisas improváveis, aeroporto fechando, situações estranhas, mas o Senhor esteve no controle de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Então, Pedro tomou uma atitude num momento do medo. Então, eu sei que normalmente, situações na nossa vida, nós ficamos com medo e o medo nos paralisa. Então, não deixe que as circunstâncias ao redor impeçam você de ter experiências com o Senhor. Aleluia. Melhor é termos este momento com o Senhor do que ficarmos no barco, na mesmice. A fé, como eu já falei em outras pregações, e vou repetir, porque isso é algo que nós precisamos aprender e tomar para nós mesmos. A fé não é a ausência do medo, ela é continuar a crer apesar do medo. É você tomar uma atitude no meio de uma circunstância que traz medo para você. Amém? Não pense que as pessoas que estão por aí, líderes, pessoas à frente, que estão começando coisas novas, começando novas empresas, novos negócios, mudando de situações, não estão com medo. A diferença é que elas estão enfrentando o medo. Eu mesmo, por exemplo, posso dar um exemplo de estar gravando esse vídeo para você. Um dos maiores medos que eu tinha era estar gravando vídeos na internet, tanto que eu não tinha nenhum vídeo gravado, até ter uma situação, ter uma necessidade, e agora está me desafiando a estar ministrando para você, gravando um vídeo, falando da palavra do Senhor. Como é difícil, não é fácil. Você está falando, gravando para um vídeo sem ver as pessoas, né? Mas é um desafio para nós neste tempo. Nós estamos no online, vivendo no online. Então, nós também estamos pregando no online e o Senhor tem aberto portas para que pessoas possam ouvir em vários outros lugares que antes não poderiam ouvir. É um desafio. Então, faça coisas diferentes, faça coisas novas, desafie-se, apesar do medo, a enfrentar esse medo, né? Se organize e façam coisas diferentes. Você vai ver como Deus vai agir na sua vida, assim como agiu com Pedro, né? Imagine Pedro saindo ali contando a experiência maravilhosa que ele teve e todos ficaram sabendo daquele feito de Pedro andar sobre as águas junto com Jesus. A terceira coisa é que cuidado com as pessoas que estão com você no barco. Aqueles que estão com você. Eu imagino que os discípulos, eles estavam com tanto medo que eles devem ter até agarrado Pedro. Pedro, não vai. Você é doido, Pedro. O que você vai fazer andando sobre as águas? Tá vendo que é um fantasma? Já achavam que Jesus é fantasma. Então, não ouça os que estão dentro do barco. Quem sabe os discípulos até falaram assim, Pedro, nunca ninguém fez isso. Como que você quer fazer isso? Isso é só para Jesus. Tá vendo que é Jesus que tá vendo aí, que é o mestre, depois que ele falou que era ele? Então, há pessoas que vão tentar impedir você de viver o sobrenatural de Deus, de viver coisas novas, que vão chegar para você e vão falar coisas
né? Ah, isso aí não é de Deus. Ah, tem certeza que isso aí é para você? Ah, isso aí é só para algumas igrejas que acontece. Na nossa igreja não acontece isso, não. Ou no nosso ministério não tem isso. Não ouçam os negativistas. Não ouçam aqueles que estão ali para te atrapalhar. Por que eu falo isso? Porque escute sempre as pessoas espirituais, aqueles que têm algo para dizer para você sobre as coisas de Deus, sobre te desafiar para as coisas novas. Guarde o ambiente ao seu redor. Cuidado com aqueles que estão perto de você. Eu já falei sobre aqueles que você segue e agora eu quero falar sobre aqueles com que você convive, né? Não ouçam as palavras negativas. Por quê? Porque a sua mente é programada por aquilo que você fala. E você fala aquilo que está na sua mente porque foi colocado no seu coração, porque você ouviu. Ela entrou por algum lugar, né? Ou você viu, ou você ouviu. Então, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé aumenta para vivermos o sobrenatural do Senhor. Mas quando nós ouvimos outras coisas, outras pessoas, ou palavras negativas que nos trazem para baixo, que nos fazem parar, que nos fazem retroceder, nós não estamos convivendo para viver o sobrenatural de Deus. Nós não estamos concorrendo para nós mesmos vivermos o sobrenatural de Deus. Nós não estamos progredindo para vivermos o sobrenatural de Deus. Então, amados, a sua mente é programada por aquilo que você acredita, e aquilo que você fala e aquilo que você ouve. Tem um versículo em Provérbios 18, 21. Abre aí na sua Bíblia e grife esse provérbio para você. Quem sabe até escreva e coloque aí no seu espelho ou na sua geladeira. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, aquilo que você fala, né, como eu disse, é o que está cheio o seu coração. E o que entra para o seu coração? Aquilo que você ouve e a sua mente. Então, não deixe com que as palavras negativas entrem para o seu coração e produzam em você medo e insegurança. Amém, amados? Esteja disposto a vencer isso. Esteja disposto a romper com essa cadeia da insegurança. E tenha a fé do Senhor para viver o sobrenatural, para agir no sobrenatural. E a quarta coisa, não tente o impossível pelas suas próprias forças. Tem muitas pessoas que vivem, que creem naquilo que elas podem fazer, ou estão vendo as coisas pelos olhos naturais, esperando, né, que elas vão produzir algo. Quando Pedro estava ali, ele andou sobre as palavras de Cristo, sobre Cristo disse, vem. Então, ele foi mediante uma palavra do Senhor. Mas, quando ele se deparou pelas circunstâncias, diz ali, né, no verso 29, acho que é o 29, andou sobre as águas, não, no 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, começando a submergir. Então, quando ele começou a reparar, quando ele começou a olhar para as circunstâncias ao redor dele, para ele próprio, confiando nas suas próprias forças, ele começou a afundar. Então, tem gente que confia nas suas próprias forças, nas suas ações, confiam naquilo que tem, confiam na sua sabedoria, na sua posição, confiam nos seus estudos, nas suas próprias ferramentas e nas suas próprias características. Confie no Senhor, não em você mesmo. Desculpa. Mesmo para você viver no sobrenatural, você precisa acreditar, ter fé no Senhor, em Deus. E Deus vai produzir em você aquilo que necessita. Amém, amados? Muitas pessoas falam assim, pastora, como que eu posso
começar algo novo se eu não sei fazer? Confie no Senhor, amado. Ore ao Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Fala, Senhor, se é o Senhor, como Pedro disse, se é o Senhor, me deixa aí. Se é o Senhor, me ajuda a progredir. Se é o Senhor, me cura. Se é o Senhor agindo, me dá uma palavra, confirma. E haja, tome uma posição diante da palavra do Senhor. O Senhor disse para Pedro, vem. E ele confiou e ele saiu no barco. Não olhe para as pessoas que estão falando para você que você não pode, que você não vai conseguir, que isso não é para você, que esse ministério não é seu, que isso não vai dar certo. Muitas pessoas criticam, mas poucas têm a atitude de começar algo, de fazer algo. Vai nessa sua força, como o Senhor falou com Gideão, e o Senhor vai te ajudar. Porque se você estiver com a mente no Senhor, Ele vai te fortalecer em nome de Jesus. Amém? E para encerrar, no final, né? Jesus no 31, quando ele começou a descer, a afundar, ele disse, salva-me, Senhor. Ele grita. E Jesus no 31, prontamente o Senhor estendeu a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, né? Jesus no 31, estendendo a mão, tomou. Então, amados, para terminar, sempre haverá o livramento do Senhor para a sua vida. Se você confia no Senhor, se você vai diante de uma palavra do Senhor, diante da palavra de Deus, creia que mesmo que você vacile, mesmo que haja dificuldades, mesmo que você olhe para as circunstâncias ali, que você titubie, mas o Senhor está ali para estender a mão para você. Amém? Ele está ali para te socorrer. Isso é ter fé. Confia no Senhor. Ele tem milagres para você. Onde tem Deus, onde Deus está, há livramento. Onde o Senhor está, no meio da situação, da circunstância, seja ela qual for, há livramento. A mão do Senhor está estendida para te livrar e para te ajudar. Amém, amados? Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração no momento que você está vivendo. Creia no Senhor, viva o sobrenatural de Deus, faça coisas diferentes, toma posição mediante o medo, cuidado com as palavras que você ouve e as pessoas que estão em volta de você. Quem você tem seguido neste tempo, quem são os seus referenciais e aqueles que você segue e que são espelhos para você. Ouça a palavra de Deus e mediante a palavra de Deus, haja. Não fique parado, tome posição, faça coisas novas no Senhor, experimente o mais profundo de Deus, o sobrenatural, porque Deus tem coisas novas, coisas maravilhosas para fazer na sua vida, na